Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aqui falar um pouco sobre o jogo desta tarde. Portanto, o Feyenoord ganhou ao Benfica 2-1. Foi um jogo fora, foi um jogo contra uma equipa experiente, uma equipa que tem apresentado bom futebol ao longo das últimas épocas. E no fundo foi um duelo entre duas boas equipas. Nós temos feito negócios ao longo destes anos com o Feyenoord, não só na atualidade, como recuando um pouco no tempo. Chegamos a contratar o Thalmann de custo zero e vender o Van Hooijdonk por 2,5 milhões e mais recentemente contratamos dois jogadores que um deles já deu provas dadas, que foi o Freddy Cosmos por 13 milhões mais 2 por objetivos. O último reforço que o Benfica teve do Feyenoord foi o Coxo, que parece ser também um excelente jogador, que não sabe jogar mal. 25 milhões mais 5 por objetivos, o que faz um total de 38 milhões de euros mais 7 milhões por objetivos de volume do negócio que nós fizemos com o Feyenoord. Portanto, é um clube amigo, um clube parceiro e um clube ao qual nós também temos outro jogador interessado, que é o Jiménez, ou Jiménez, que é o ponta de lança mexicano, que o ano passado fez cerca de 20 e tal golos pelo Feyenoord. É um ponta de lança típico de área que finaliza com frieza, tal como ficou provado no jogo de hoje. Portanto, o Benfica perdeu 2-1, golos do Igor Paixão, um golo que não deu hipótese ao Vlaco Dimos, e foi também um golo do tal Jiménez. Portanto, sendo que o primeiro golo até foi de uma perda de bola de Freddy Cosmos, e aqui levanta-se um ponto de debate. Freddy Cosmos é um jogador que tem feito dupla nos últimos jogos, neste jogo e no último jogo, com o Coxo no meio campo, mas o resultado tem sido 2 derrotas consecutivas. São dois jogadores que já se conhecem de outras andanças, mas neste momento parece que ainda não casaram bem no Benfica. Dois jogadores de enorme talento, são os dois melhores jogadores do meio campo, mas em conjunto ainda não demonstraram a qualidade que têm. Eu acredito que possam mostrar essa qualidade, mas até o momento ainda não apareceu. No entanto, para mim, esta continua a ser a minha dupla de meio campo, até ver, embora também goste muito de João Neves. Portanto, começando aqui pelo início e falando do 11 inicial: Vlaco Dimos, Jurasek, Otamendi, António Silva, Bá, Coxo, Fredrik Oshens, Rafa, Di Maria, João Mário e Gonçalo Ramos. Aqui a novidade foi mesmo a entrada do Otamendi para o 11. O Otamendi regressou de lesão e foi testado no 11 inicial. E, portanto, algo natural, algo normal, não há nada aqui a contestar. Em relação ao defesa esquerdo, o Jurasek ou Jurasek e Ristic, há aqui uma dúvida. Nenhum deles está a compensar a ausência de Grimaldo. Grimaldo era um bom jogador no sentido de construção, portanto o Benfica está, embora seja um defesa esquerdo, o Grimaldo era um construtor de jogo, um armador de jogo a partir da defesa. Era o número 10 a partir da defesa. E é muito difícil substituir um jogador com esta qualidade no momento ofensivo. Portanto, Jurasek não é menos um elemento na construção de jogo do Benfica. Ristic também não tem essas características, são jogadores de características diferentes, que a equipa tem que se adaptar a estes jogadores e estes jogadores também têm que crescer com a equipa. Portanto, aqui neste momento, apesar dos pesares, apesar de nenhum dos dois ser o Grimaldo, eu apostaria no Ristic neste momento, porque parece-me que está ligeiramente em melhor forma. Não que seja muito mais evoluído tecnicamente que o Jurasek, mas pela atitude e pela forma como está em campo, acaba por compensar um pouco alguma azidice que possa ter. Portanto, para mim seria Ristic em vez de Jurasek para o jogo contra o Futebol Clube do Porto. Meio campo, Coxo e Freddy Cosmos, já falei. Para mim são os dois melhores jogadores de meio campo que nós temos. Apostaria nesta dupla, mas admito que esta dupla não está a funcionar. Portanto, João Neves eventualmente poderá ser aqui um joker a entrar na equipa. É a minha dupla preferida, mas se entrar João Neves ou Florentino, em vez de Freddy Cosmos, passando o Freddy Cosmos para uma posição mais adiantada, não me chocaria e compreenderia, embora eu ainda acredito que esta dupla de meio campo possa funcionar. Meio campo ofensivo, João Mário na esquerda, Rafa e Di Maria. Di Maria apagado, portanto Di Maria entrou ao mais alto nível pelo Benfica. Nos 3 primeiros jogos pré-época foi o melhor jogador, marcou golos, fez assistências, foi um craque todo o tamanho. Nestes 2 últimos jogos está um pouco mais apagado. É uma fase, é um momento. Acredito que Di Maria vai voltar a ser o Di Maria de sempre, o Di Magia, o jogador que tem magia nos pés, que marca golos, que faz assistências e que tem uma qualidade técnica e uma visão de jogo muito acima da média. Portanto, Di Maria, aposta certa na Supertaça. Rafa hoje decidiu muito mal, teve muito mal a decisão. E os ataques do Benfica perderam-se um pouco nas decisões de Rafa. É verdade que o primeiro lance de perigo foi uma assistência de Rafa, que Gonçalo Ramos não chegou a tempo, mas Rafa teve algum jogo nos pés e não soube dar um melhor seguimento a esse jogo, no meu entender. No entanto, Rafa é um dos melhores jogadores do Benfica.
mas não fez um bom jogo. João Mário também um pouco apagado, o Gonçalo Ramos também, portanto, a defesa, Jurasek não é aquele defesa esquerda ainda que nós precisamos, mas pode evoluir, tem margem de progressão. Otamendi está a regressar de lesão, portanto, depois o Bá e o António Silva nós já conhecemos, o Glauco Dimos também já conhecemos. Aqui a dupla Coxo e Freddy Costas ainda não casou, apesar de já terem muita experiência juntos de outras andanças, nomeadamente faziam dupla no Feyenoord. E o quarteto ofensivo, que tantas alegrias do ano passado ao Benfica, também não funcionou. O Benfica muito apático, muito apagado e Feyenoord extremamente eficaz e frio na finalização. Na segunda parte, o Roger Smith mudou 3 jogadores, nomeadamente pôs o Ristic, pôs o Morato e pôs o Neres. E depois foi mudando a equipa gradualmente ao longo do jogo e nós conseguimos perceber que a equipa do Benfica melhorou e acabou por marcar um golo já no final do encontro, um golo de Musa a 5 minutos do fim, com a assistência de um jovem jogador que foi a primeira vez que jogou nesta pré-época, que é, deixa-me ver se eu me encontro o nome do rapaz, eu sei, o Tiago Veia, portanto, que entrou também muito bem. Eu acho que nesta segunda parte, Tiago Veia, Musa, João Neves brilharam e deram outro dinamismo à equipa. Portanto, na segunda parte a equipa melhorou um pouco, não melhorou o suficiente, mas melhorou um pouco. Ou seja, é um pouco surpreendente ver ao constatar que as reservas tiveram melhor que os titulares. Neres, Tiago Veia, João Neves e Musa tiveram muito bem. Todos os outros estiveram um pouco abaixo do normal e, portanto, o resultado acaba por ser 2-1, um resultado que é justo, face ao que aconteceu no jogo. No entanto, apesar dos pesares, isto é apenas um jogo para a época e eu tenho total confiança nesta equipa, tenho o máximo de respeito e valorizo estes jogadores. Estes jogadores merecem ser valorizados por aquilo que fizeram na época passada e merecem ser reconhecidos. E não temos de ter vergonha de reconhecer que acreditamos nestes jogadores e acreditamos no trabalho destes homens, deste treinador, desta equipa técnica, destes jogadores e desta direção. E, portanto, o jogo contra o Porto só pode ter um resultado que é a vitória da melhor equipa. E a melhor equipa, quer queiramos, quer não, obviamente todos nós queremos, mas mesmo um indivíduo não seja do Benfica, consegue constatar que o Benfica tem a melhor equipa e tem melhores jogadores. E, portanto, o Benfica tem que assumir com naturalidade o favoritismo e dar tudo dentro de campo, porque quem ganha nem sempre é o favorito, é quem trabalha mais. E, portanto, eu acredito na capacidade de trabalho destes jogadores, creio que todos eles querem ganhar e que querem deixar a sua marca dentro de campo e querem deixar um troféu no Museu do Benfica, querem ficar registados mais uma vez na história, porque a imortalidade é ficar na história. E estes jogadores com certeza querem ficar imortalizados com a vitória da Supertaça, que vai ser daqui a 10 dias, no dia 9 de agosto. Portanto, ainda falta muito tempo pela frente, ainda temos muitos treinos pela frente e creio que o Benfica pode vencer o Futebol Clube do Porto sem medos, quer dizer, o Benfica normalmente entra sempre um pouco a medo com o Porto, injustificadamente, porque o Benfica tem melhores jogadores, tem melhor equipa técnica, com todo o respeito que o Porto merece, mas no meu entender tem. E o Benfica, quer dizer, antigamente o Benfica tinha medo do Porto porquê? Porque havia pancada e o árbitro não castigava. Havia o Jorge Costa, o Fernando Couto, aqueles mantelões. Agora o Porto é uma equipa que tem o Pepe, é verdade, mas os árbitros neste momento já estão um bocadinho melhores, no meu entender. Embora ainda falte um bocadinho para a arbitragem subir, mas não é a mesma coisa que nos anos 80 e 90. Portanto, ou ao início dos anos 2000. Portanto, sem medos, vão à bola dividida, ganhem as segundas bolas, não fiquem com medo, com certeza que vão ganhar esse jogo. Bom, em relação a notícias de mercado, é assim, também há aqui uma questão que é importante falar, que é dos reforços. O que é que os reforços têm dado ao Benfica nesta pré-época? Portanto, o David Jurasek já vos disse, assim por alto, que para mim é um jogador que tem algumas dificuldades técnicas evidentes, mas que pode melhorar, tem margem de progressão, tem usado e abusado dos cruzamentos, ele é conhecido por isso, fez mais de 10 assistências do ano passado, portanto é um jogador que supostamente cruza bem e que faz bons passos para golo, tem boa decisão, alegadamente, pelo menos é isso que os números dizem, mas não tem estado a mostrar isso no Benfica. Forte fisicamente, aguerrido, mas um pouco tímido em algumas ações. Tem que se libertar e dar aquilo que ele sabe fazer, que eu acredito que ele saiba, e com certeza que vai melhorar, mas neste momento ainda não me convenceu. Qual que são? Um jogador que não sabe jogar mal,
mas não teve bem no jogo com o Feyenoord, foi homenageado, inclusivamente, teve uma faixa dos adeptos gigante a chamar por ele, portanto é um jogador que tem qualidade, tem talento, e só tem que fazer aquilo que fazia no Feyenoord no Benfica. Angel Di Maria, também já vos falei, excelente jogador, craque, 35 anos, mas parece um jovem e tem tudo para brilhar no Benfica. João Vítor é um jogador que claramente nota-se que não está devidamente confortável na posição de defesa e direito, mas tem se esforçado. É um jogador rápido, é um jogador que pode fazer aquela posição, está num processo de adaptação, embora ele o ano passado tenha feito uma época toda nessa posição, neste momento parece que ainda está ali um pouco tímido, mas pode crescer, pode crescer. Tomás Araújo, um jovem que fez alguns jogos pré-época, tem talento, tem qualidade técnica, mas tem uma forte concorrência e provavelmente não vai calçar muito, mas é um jogador que acredito que faça parte do plantel. Tiago Oveia, tapado com a chegada de Di Maria, teve bem neste jogo, quer dizer, aproveitou a oportunidade que teve, os minutos que teve em campo, fez uma assistência e tentou sempre entrar no jogo, portanto, também gostei do Tiago Oveia. Em relação às notícias do mercado, bom, o Roger Smith ontem na conferência de imprensa disse que o Gonçalo Ramos é um jogador que ele queria que ficasse, mas que o Roger Smith diz que é realista, portanto está a dizer no fundo que tem noção que o Gonçalo Ramos pode não ficar, e é nessa medida que surge este jogador, o Jiménez, como uma possível opção para o Benfica, precisamente porque já esteve na lista do Benfica, depois deixou de estar porque teve uma lesão grave e porque o valor de mercado dele estava muito alto, mas é um jogador que, segundo a comunicação oficial, pode vir a ser o sucessor de Gonçalo Ramos, caso Gonçalo Ramos saia. É um jogador que eu gostei, acho que tem muito talento e muita qualidade, gostei da atuação dele, gostei, entre aspas, achei que ele fez uma ótima atuação contra o Benfica, infelizmente para nós, e é, sem dúvida, um jogador a rever e acho que pode acrescentar qualidade, e mesmo que o Gonçalo Ramos fique, acho que até poderia ser uma boa concorrência. É verdade que Musa finalmente marcou, Musa tem tido oportunidades e tem falhado golos atrás de golos, desta vez foi matador, marcou um golo à ponta de lança. Portanto, temos aqui alguma matéria-prima, mesmo sem Jiménez, para trabalhar, e vamos acreditar nos nossos jogadores que temos. Bom pessoal, forte abraço, fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica!